Olá a todos, eu vou gravar aqui essa demonstração de uma outra função do Multisim Online, que é o AC Sweep, ok? Eu montei um circuito RC, resistor de 1K, capacitor de 1 microfarad, certo? Isso aqui é um filtro passa-baixa. A gente vai avaliar o funcionamento do filtro passa-baixa de uma forma mais precisa, usando a função de transferência dele. Essa é a função do AC Sweep. O que a gente precisa para AC Sweep? A gente precisa de uma fonte alternada e a amplitude dessa fonte deve ser 1 volt, para que fique normalizado em 1 a resposta do circuito, ok? O AC Sweep é a varredura AC. Então, o que provavelmente o simulador faz internamente? Ele vai fazer com que a frequência da fonte varie dentro de alguns parâmetros. Os parâmetros estão aqui na tela ao lado, na engrenagem, né? Repetindo. A gente coloca na opção AC Sweep. Essas opções são dadas e a gente observa aqui frequência de start, né? Frequência de partida, 1. Frequência de parada. Como vai ser plotado isso? Certo? Algumas opções de plot que eu não vou alterar nada, ok? Grid, etc. E aí a gente posiciona uma ponta de prova na saída do circuito. A saída do filtro RC é esse ponto aqui, ok? Não precisa fazer mais nada. Opção AC Sweep, uma fonte alternada de 1 volt, uma ponta de prova no ponto de saída. Ao executar, ele vai gerar a resposta em frequência desse circuito. O que essa resposta em frequência está mostrando para a gente? À medida que ele vai variando a frequência da senoide de entrada, ele vai observando a relação amplitude de saída sobre amplitude de entrada, amplitude de saída sobre amplitude de entrada. E ele vai traçar uma curva de resposta em amplitude a partir dessa relação amplitude de saída sobre amplitude de entrada. E também ele vai medir o atraso causado pelo circuito para cada uma dessas frequências que ele vai testar. Então ele vai medir o atraso de fase, ou o atraso em segundos, entre a onda de saída e a onda de entrada. E aí vai gerar a resposta em fase. Então isso é o AC Sweep, certo? Vamos olhar aqui o gráfico. Quais opções que ele nos dá? Eu sempre gosto de olhar na escala linear. Porque na escala linear eu sei que a frequência de corte ela é a frequência cuja resposta é 0,707, que é 1 sobre raiz de 2, que seria aproximadamente aqui, né? Esse circuito RC, com esses valores de resistor e capacitor, ele tem uma frequência de corte de 160 Hz aproximadamente, ok? Então, isso bate aqui com a simulação que está mostrando que aqui próximo de 160, nessa faixa a resolução não ajuda, mas nessa faixa é que está a resposta de 0,7, né, ou 708, aí que ele está mostrando 708 vezes 10 a menos 3. Então isso é AC Sweep, ok? Então aqui a gente tem eixo de frequência, resposta em magnitude, que é a curva sólida, e resposta de fase do circuito, que é a curva tracejada, ok? Muito simples de usar o AC Sweep e muito interessante porque ele vai fazer um ensaio do circuito e nos fornecer a resposta em frequência desse circuito. Repetindo, para isso eu tenho que ter uma fonte de tensão de 1 volt e marcar a saída do circuito com a ponta de prova, para que ele consiga reconhecer o que é a entrada, o que é a saída e gere esse gráfico sempre relacionando entrada com saída. Essa é a resposta em frequência do RC para esses valores de componentes que estão colocados, ok? É um circuito bem simples, dá para reproduzir facilmente e testar. Então, eu queria mostrar um outro circuito aqui usando também o AC Sweep. Nesse caso é um circuito mais complexo, que é um filtro passa-banda. Toda essa estrutura aqui é um filtro passa-banda de ordem 2, certo? Que é a ordem mínima para um filtro passa-banda, né?
e aqui uma pequena malha, para gerar um ganho, ok? Que não vai interferir na resposta do filtro, apenas adicionar um ganho ao filtro. Então, o filtro passa banda seguido de um amplificador de ganho, ok? Qual a vantagem de se usar o AC Sweep aqui nesse caso? Eu coloquei aqui um potenciômetro. A minha ideia é construir um filtro passa-banda em que eu pudesse alterar um pouco a resposta desse filtro. Eu consegui fazer dessa maneira que o filtro, com esse potenciômetro, que o filtro mude sua frequência central entre 4 kHz e 10 kHz, ok? E aí o AC Sweep é importante para eu conseguir observar essa funcionalidade do filtro. Então, novamente, uma fonte alternada de 1 volt e uma ponta de prova na saída do circuito. E vou executar o AC Sweep. O AC Sweep na escala logarítmica, eu vou colocar na escala linear. E aqui eu tenho a resposta do filtro centralizado em 4 kHz. É um filtro do tipo narrowband, ou seja, banda estreita. Então tem uma resposta de um filtro de banda relativamente estreita. Vai depender muito do que você entende como estreito na sua aplicação. Mas o importante é que o AC Sweep mostra bem o comportamento aqui da resposta do filtro passa-banda. Repito, centralizado em 4 kHz. E aí eu posso modificar aqui o meu potenciômetro. Vou colocar ele na porcentagem. Ele está em 100%. Vou colocar ele aqui próximo de 50%. E vou executar novamente o AC Sweep. Então eu já obtive uma alteração aí no posicionamento da frequência central. Foi para 5 kHz. Okay? Alterando novamente aqui a porcentagem para 0. Joguei o potenciômetro para 0. Tenho o AC Sweep. E ele me diz que o filtro agora está centralizado em 10 kHz. Ok? Então consegui aí avaliar melhor como é que está o projeto do filtro, se isso atende a minha aplicação, as minhas necessidades, certo? E de uma maneira bem simples, utilizando o AC Sweep, ok? Eu consigo validar se a resposta do meu filtro está de acordo com o que a minha aplicação ou o meu problema necessita.